Olá pessoal, no vídeo de hoje queremos tratar aqui de uma implementação prática de um multilevel converter, né? Conversor multinível baseado em ponte H, né? No qual nós teremos as pontes H que funcionarão como célula e cada degrau desse conversor multinível vai ser esse barramento CC aqui. Geralmente esse barramento CC pode estar atrelado a um sistema de bateria, a um sistema fotovoltaico. Ele pode ter um outro estágio de conversor CC-CC, então ele vai funcionar como uma fração do barramento CC. E basicamente nós vamos associando essas pontes H de tal forma que a gente vai ligando elas em série, e a cada ligação de uma ponte H em série, nós temos aqui que o nível de tensão vai subindo conforme o valor do barramento. E no semiciclo negativo é onde a corrente inverte, onde a gente vai subtraindo cada nível de tensão no barramento. Então no conversor, nesse que está sendo mostrado aqui, se tem 4 células, então nós veremos aí um conversor de 8 níveis, mais um 9, né, que vai ser o nível 0. Nós vamos ter os respectivos níveis 4 positivo, 4 negativo e o nível 0. Então, por isso nós vemos 9 degraus aqui na tensão. Então, antes de começar, aqui eu fiz uma simulação, né, onde eu vou dar uma limpada aqui nela. E aqui eu vou ter um sistema de bateria. Como nós vamos implementar isso na prática, eu coloquei aqui um sistema de 24 volts, que é as baterias que eu tenho, né? Então, eu vou ter 3 células, cada uma de 24 volts, e aí nós teremos então 7 níveis de tensão, 3 positivos e 3 negativos, né? Nós vamos ter 3 níveis positivos, 3 níveis negativos e o nível 0, né? Vamos ter 0, 24, 40 e 48 e 72 volts. Aí, descendo, nós vamos ter 0, menos 24, menos 48 e menos 72. Inicialmente eu vou ligar aqui apenas uma carga R, uma carga LR, e vamos ver a tensão e corrente. Não foi feito nenhum código, né? A gente só quer ver quando ligar uma carga como que vai ficar a saída. Então, como que eu fiz a modulação aqui na simulação? Eu vou fazer uma síntese de tensão de uma senoide de 0 a 9 com amplitude de 0,9, né? Então ela vai de menos 0,9 até 0,9. E aqui eu vou segmentar a minha portadora, né? Então, no primeiro caso, ela vai de menos 1 vou começar aqui por de cima. Então ela vai de 0,33 a 1, então ela vai no último terço. Aqui ela vai de menos 0,33 a mais 0,33, a modulante. E aqui eu estou indo de menos 1 a menos 0,33. Então, esse acionamento aqui, ele diz respeito a esse lado aqui da ponte H, né? Então, ao primeiro braço, a esse braço, a este braço e a este braço. E eu fiz a maneira aqui. E eu pego esse sinal e gero ele defasado, semelhante a uma modulação bipolar, na qual eu vou acionar. Esse aqui vai ser responsável por fazer a síntese da tensão negativa. Então, que vai ser esse segundo braço aqui das células. E nós vamos ter para ele também a mesma questão. O de 0,33 a 1. De menos 0,33 a mais 0,33, ou de menos 1 a 0,33. Então, basicamente, essa é a configuração que eu fiz para o nosso modulador PWM. Eu não mexi no Duty Cycle, eu mexi apenas nas portadoras. Então, vamos simular e ver o que acontece. Então, tá aqui a nossa corrente, né? Como a gente já tem um conversor multinível, né, com 7 níveis de tensão, então nós precisamos de pouco esforço aqui no filtro para a gente conseguir suavizar essa corrente e ter um formato mais senoidal.
Então aqui nós temos a corrente e aqui embaixo a tensão. Então vamos verificar. Então nós temos aqui menos 72 e aqui menos 48, menos 24, 0, 24, 48 e 72. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então está aí o nosso conversor multinível, as formas de onda, de como que foram feitas. Agora vamos partir para o DSP e vamos fazer a implementação desse mesmo conversor. Então nós vamos lá fazer a programação. Mas antes, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar aqui para o EPWM1A, EPWM1, EPWM2, EPWM3, EPWM4, EPWM5 e EPWM6. Então no nosso DSP nós estamos fazendo o seguinte acionamento, né? Aqui para a célula 1, que é esta célula, nós temos aqui o primeiro braço é o PWM1, o segundo braço o 2, na segunda célula aqui vai ser o PWM3, aqui o 4, na célula 3 vai ser o PWM5 e aqui o PWM6. Então simplesmente isso e vamos fazer este modulador. Então abrindo aqui o código do DSP, né? Então vamos ver aqui o que tem de interessante nele. Então eu criei aqui uma função de PWM, que é onde eu vou liberar o pulso dos 6 módulos de PWM, ou vou colocar todo mundo em nível 0. Aqui é só para habilitar ou desabilitar os pinos para o PWM. Quando eles estiverem desabilitados, eles vão ficar tudo com nível lógico 0. E quando estiver habilitado, ele vai pegar o valor do duty cycle. Estou utilizando uma interrupção aqui do timer, apenas para um pisca-LED, e aqui é do ADC, onde eu vou fazer a amostragem de corrente e onde eu vou calcular o duty cycle. Aqui é o template que a gente já vem utilizando, né? Não tem nenhuma novidade. No GPIO é onde eu configuro aqui os pinos de LED, e o restante aqui são os pinos para configurar os 6 PWM. Na função EPWM, como eu vou usar os 6, então aqui eu vou configurar os 6 módulos de PWM. Aí eu criei aqui como os 6 módulos PWM são idênticos, então eu criei aqui uma variável temporária para pegar uma configuração genérica, e aqui depois eu chamo uma outra função que replica essa configuração para os 6 módulos PWM. Senão eu vou ter que escrever isso aqui 6 vezes. Então o código ficaria muito grande. Então eu crio uma variável para passar a configuração e depois eu replico ela pelos módulos de PWM. O ADCA, configurei aqui para ler a corrente, né? E numa outra prática a gente vai ler o ADCB. Então, simplesmente isso, não tem muita novidade. Configuro o time, aqui é o nosso para visualizar a corrente, né? Eu coloquei aqui o VGrid, que vai ser outra prática. E vamos lá no ADC, como que eu fiz. Inicialmente, como eu tenho 3 células, cada célula aqui eu consigo ver a corrente dela, mas eu vou ver apenas a corrente de número 1. Como eu estou chaveando a 18 kHz, estou chaveando 18 kHz e a de amostragem 36 kHz. Então, o meu θ, que é 60, que eu vou fazer uma síntese de um sinal senoidal com frequência de 60 Hz, em 36 kHz ele vai ter 600 pontos. Então aqui é para gerar um θ de 0 a 2π com 600 pontos. E aqui eu calculo o duty cycle, que nada mais é do que o seno de θ vezes a amplitude do sinal que eu quero. E aqui é o meu CMP, que nada mais é do que o duty cycle, só que eu vou ter que transformar ele em um número inteiro para passar para o registrador do CMPA do PWM. Então aqui tem os 6 registradores do PWM. Inicialmente eu coloco todo mundo em 0. E aí, como que eu passo o valor então para as 3 células? O que vai acontecer?
Quando eu tiver com Duty Cycle acima de 0.66, o que acontece aqui se eu olhar a imagem? Quando eu tiver com Duty Cycle aqui de 0.66, as células inferiores elas já devem estar ligadas. Então, como eu tenho 3 células, 0,66, essa célula já vai ter que estar ligada, o PWM dela vai ter que estar saturado e essa totalmente ligada. Então, eu vou ter mais VCC, mais 2 VCC, mais o último parte chaveando o 24 volts. Então, aqui vai ser responsável por fazer a síntese no último nível. Depois eu vou para outra parte, que é entre 0 e 33. Entre 0 e 0,33, a primeira célula ela fica desligada e eu vou ter só a segunda célula ligada e essa primeira célula chaveando. No outro nível de 0 a 0,33, eu vou ter esta célula desligada e esta célula desligada. E vou ter apenas só a célula 3 chaveando. Então, ficou de 0 a 0,33. Esta chaveia. De 0,33 a 0,66. A célula 2 vai chavear, sendo que a célula 3 fica ligada. E de 0,66 a 0,1, essa célula vai chavear e a célula 3 e 2 vão permanecer ligadas. Quando o semiciclo ficar negativo, vai acontecer a mesma coisa. Só que aqui eu vou passar para o outro braço, porque eu vou inverter a corrente. Então, de 0 a menos 0,33, esta célula vai ficar desligada, esta desligada e esta aqui vai chavear. Só que aí eu vou chavear o segundo braço dela, que é o que está aqui. Então, ou seja, nenhuma eu chaveio apenas o braço 1 e aqui eu vou chavear o braço 6, que seria o seguinte: entre 0 e 0,33 eu vou chavear só este braço aqui e de 0 a 0 menos 33 eu chavio este braço, que o fluxo vai ficar negativo. E aí de menos 0,33 a 0,66 eu vou manter a terceira célula ligada. Esta célula aqui vai ficar ligada, porém com o sentido da corrente invertido. Então vou manter este braço ligado e vou chavear a célula 2. E a mesma coisa quando for de menos 0,66 a menos 1. A célula 3 e 2 ficam ligadas e a 2 fica chaveando. Então, a mesma lógica positiva vai ficar no lado negativo, porque eu vou ter a corrente fluindo no sentido horário e depois no anti-horário. Simplesmente isso. Então, que é o nosso modulador do multinível. Agora eu vou mostrar o setup que eu vou estar utilizando. Essa é a célula que eu estou utilizando, só que essa aqui eu ainda não terminei de soldar. Então, basicamente, eu tenho 4 transistores, um braço, o segundo braço, aqui os capacitores do barramento CC, um sensor de corrente, e aqui vão ser os 4 gate drive que eu estou usando, o HCPL. Não sei se vou conseguir mostrar o HCPL 3120. Deixa eu ver se eu consigo aqui focar. HCPL 3120. E eu estou usando aqui uma fonte de tensão isolada para cada um. Então, basicamente, são essas minhas células. Aqui é o conversor que eu montei. Então, eu tenho aqui a primeira célula já soldada. Para vocês verem, pegar a luz. Então, eu tenho a primeira célula, que é aqui nós temos os 4 transistores, o dissipador, e aqui a fonte isolada, são 4 chaves, segunda célula e terceira célula. Então, este é o conversor que eu estou utilizando
conversor multinível. Então, célula 3, 2 e 1. E aqui, duas baterias de 12, 24 volts para alimentar esta célula. E depois aqui o segundo banco de baterias para alimentar a segunda célula. E aqui, terceiro banco de baterias para alimentar a primeira célula. Então, basicamente, é esse aí o conversor multinível que eu estou utilizando, né? Então, as três células ligadas. Aqui, a saída de uma célula liga a outra. Aqui sai a ligação dos barramentos CC. E aqui em branco é a carga que eu estou utilizando. Então, eu estou utilizando uma carga RL. Então, aqui eu tenho dois indutores que são ligados em série e aqui dois resistores ligados em série. Então, é este o meu setup que eu estou utilizando, né? Conversor multinível. E aqui é o DSP com o condicionamento do sinal que eu estou utilizando. E é isso aí que nós vamos ver. Eu vou colocar aqui o osciloscópio e vamos ver a forma de onda saindo aqui. Então, deixa eu pausar e ajustar. Bom, pessoal, tudo ligado. Agora eu vou habilitar aqui o PWM. Vou colocar uma amplitude de 0,8, que eu quero que faça uma síntese. E habilitar o PWM e vamos ver forma de onda. Então já tem uma corrente saindo ali, vou mostrar para. Então tá aí, aqui o nosso conversor multinível funcionando. Então, como vocês podem ver, ó, menos 72, menos 48, menos 24, 0, 24, 48, 72. Então tá aí o nosso multinível conforme a simulação funcionando. E aí a gente pode alterar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Então, se eu diminuir aqui, ele vai. Então tá lá o nosso conversor multinível funcionando igual a simulação. Então, deixar aqui. Não posso deixar muito tempo porque as baterias não têm capacidade. E então tá aí o multinível funcionando. E aqui, então aí está o nosso conversor. O banco de baterias, cada 24 volts está ligado a uma célula. E aqui a nossa carga RL. Então, era esse o conversor multinível funcionando. Agora vamos evoluir um pouco mais. Bom, pessoal, agora que o nosso conversor multinível a gente verificou que ele funciona, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar a rede elétrica, nós vamos implementar um controle semelhante ao que nós já fazíamos nos conversores monofásicos, onde eu tinha a rede elétrica, aqui eu medi a tensão, a corrente, dessa tensão eu extraía a PLL e eu quero fazer um controle de corrente para injetar a corrente na rede elétrica. Então, aqui eu coloquei que eu posso controlar tanto a corrente P como Q, entro com a tensão e com a corrente realimentada, e aqui a rede elétrica. O modulador PWM não modifiquei. E o que eu fiz de controle? Aparentemente não mudou muita coisa que a gente já implementou. Eu pego a tensão, faço o PLL e aqui eu sintetizo uma corrente de referência que eu quero, onde eu tenho a corrente ativa com seno e a corrente reativa com cosseno. Passo no PI, aí deste PI me dá o duty cycle. Então simplesmente é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um controle de corrente do meu conversor multinível. Como eu estou usando 24 volts, aqui 24, aqui eu coloquei uma tensão de 45 volts e vou colocar aqui um valor de 3 amperes e vamos ver funcionando. Olha que interessante, a tensão na rede e a corrente. Então, o conversor multinível, ele tem essa vantagem de
como nós já estamos utilizando níveis discretos para compor a tensão da rede, nós podemos, de certa forma, flexibilizar tanto o elemento de filtro quanto a frequência de comutação. Então, neste caso aqui, estou usando apenas um filtro de primeira ordem, um filtro indutivo. E olha o perfil da corrente, como que ela está saindo. Então, eu evito de usar o filtro LC ou LCL. Então, vou diminuir aqui um pouco a corrente que nós vamos utilizar. E vou colocar também um de reativo. E vamos ver ela defasada. Então aqui a gente já vê o defasamento, 45 graus. Então tá aí, funcionando o controle de corrente no nosso conversor multinível. E vamos implementar isso no código e fazer o experimento e ver como que vai ficar. Para esse controle, o que eu alterei no projeto? Eu adicionei o PI de corrente e o PLL. Simplesmente isso. Aqui, agora, eu meço a tensão da rede e faço o cálculo do PLL. Aqui é só algumas rotinas de segurança, né, para não utilizar muita corrente, porque a bateria é de baixa capacidade. E aqui também é um flag que eu vou fazer, porque como essas baterias elas não têm muita carga, então não posso deixar ligado. Então aqui é só apenas um limite para eu ligar, ficar pouco tempo sobre teste, para não preservar as baterias. Mas enfim, aqui tem então meu controle de corrente, o meu PI, ele calcula o duty cycle. O restante permanece igual tá. Então é muito simples. Vamos compilar, descarregar e ver funcionando. Então, para esse caso, agora, o que eu mudei no meu setup? Eu adicionei esse transformador, que é a minha, digamos que é a subestação que eu estou utilizando, né? Onde eu estou aplicando ali 30 volts. E aí os fusíveis de proteção, né? Para evitar qualquer problema aqui. E aqui é apenas o meu filtro indutivo. Então, tá aqui. Aqui eu faço a tomada da tensão da rede, onde eu estou utilizando aqui esse transformadorzinho para isolar a medição de tensão na rede. Eu estou usando ZMPT101B. Ele na verdade é um TC, e aí você calcula os resistores para dar essa corrente de 2 mA. Eu venho aqui, condiciono ela, um pequeno circuitozinho de condicionamento, e jogo um DSP. Então de diferente eu tenho o transformador agora, e apenas o filtro indutivo e a minha medição de tensão. E aqui eu já tenho medindo ali no osciloscópio a entrada no conversor multinível, e aqui eu tenho a forma de onda da tensão na saída. Aqui no DSP então eu tenho a tensão da rede, V-grid, e aqui a corrente. Eu vou colocar um limite aqui de 90.000 pulsos e uma corrente ativa de 0,9 e um pouquinho de reativo de 0,1. A corrente vai ser baixa justamente porque as baterias elas não têm capacidade. Então, vou aqui agora ligar o PWM e a gente vai ver aqui a forma de onda da corrente, como que vai ficar. Vai ser rápido porque ele vai ligar e desligar, mas vai dar para ver. Então aqui quase não deu muito para ver, deixa eu dar um zoom aqui, vou colocar logo 100.000 e vamos ver novamente para desligar automático. Então tá lá, funcionando o nosso conversor multinível. Vou jogar aqui agora a imagem do osciloscópio, a gente vê a tensão. Essa aqui é a tensão da rede, né? Que eu estou vendo ela, estou medindo a tensão aqui, neste ponto aqui, não é essa tensão. Então, vou colocar ela aqui no cantinho e vamos ver. Então tá lá,
tensão na saída do multinível, quando ele começa a chavear. Então é isso, é a implementação do nosso conversor multinível, e aí vocês podem ver na prática o setup do conversor multinível, sistema de baterias e a nossa subestação. Então, tudo integrado, como é muito não é complexo a implementação no DSP. Então, até a próxima.